Amém? É um prazer estar aqui para trazer a palavra do Senhor para o seu, para o meu coração, pois não tenham dúvidas, quando ministramos, somos ministrados. Quando o Senhor quer falar algo com vocês, Ele fala com a gente. E nos incomoda uma mudança de vida, uma transformação de vida. E pensando no que falar, orando com relação ao que dizer, ao que conversar com a igreja nesse tempo, início de ano, primeiro domingo, primeiro sermão que a igreja vai ouvir em 2021. Quantos de nós esperávamos, né? Parece que esse 2020 tinha 400 dias, né? Não passava, não terminava, mas aí Deus foi ministrando o nosso coração, e o que Ele quer falar a você hoje à noite, é que você deve esquecer das coisas que para trás ficam, e avançar para as que estão diante. Muitas pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho uma veia meio empreendedora, eu sou meio sonhador, eu gosto de olhar para as coisas e começar já a visualizar como aquilo vai ficar pronto. E uma frase que eu li no livro, muito interessante, de George Barna, ele dizia o seguinte: pense muito no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. Tem muita gente que passa o futuro no passado. Isso é complicado, né? Eles passam o futuro no passado, quer dizer, eles estão caminhando para frente, o dia está indo em frente, mas ele está lá atrás, ele não sai de lá. Alguma coisa agarrou lá atrás, alguma coisa travou lá atrás. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, porque é nessa carta que nós vamos conversar hoje à noite. Não vou ler um texto e seguir esse texto. Nós vamos ler vários textos aqui em Filipenses, porque a ideia é pegar todo o conteúdo de Filipenses e conseguir passar para vocês agora, nesses tempos que nós temos aqui, lições importantes para ajudar você a esquecer das coisas que para trás ficam. Vamos olhar agora para 2021. Nós temos um ano pela frente. Hoje é dia 3. Nós temos ainda aí 363 dias para fazer acontecer, para sermos diferentes, para amadurecermos, para irmos adiante, para sobrevivermos, para desenvolver no Senhor. E eu quero hoje à noite compartilhar com os irmãos algumas lições importantes que estão nessa carta. E eu já falei isso para a igreja aqui. Então eu vou repetir o que vocês vão ouvir hoje de novo. Não é novidade para alguns, se você ficou atento, não é novidade. Se você está ouvindo essas lições pela primeira vez, pega um papel, uma caneta, ou abre o seu bloco de notas aí no seu celular, anote essas lições, porque elas são importantes para a sua vida toda. Não é só uma parte da sua vida, não, é para toda a sua vida. Por isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é algo que você vai começar a pensar junto comigo hoje à noite. Eu quero que você entenda que o ano de 2020 deixou marcas profundas em muitas vidas. Há pessoas ainda que estão presas em 2020, porque pessoas que foram internadas lá, ainda estão em UTIs. Pessoas sofrendo, famílias todas tendo problemas, porque em 2020 começou um processo. Mas o que carta aos Filipenses tem a ver com isso? Paulo escreveu essa carta de dentro de uma cadeia. Paulo estava preso. Paulo passou por humilhação, Paulo passou por situações terríveis. Por isso que Paulo, ao escrever essa carta, ele nos ensina a olhar para frente, nos ensina a enxergar o que Deus tem para nós no futuro. E é isso que eu quero conversar com você hoje à noite. Aí entra o primeiro ponto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo buscando vida em Cristo. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos ler o versículo 19 do capítulo 1 de Filipenses. Olha o que diz o 19, o 20 e o 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer
é lucro. Paulo aqui, ele começa a falar uma coisa muito importante. A fim de engrandecer Cristo, ele se anulou. A fim de engrandecer ao Senhor, ele disse não para ele mesmo. Ele disse basta para a sua própria vida. Por isso que o versículo 21 começa com um porquanto. Se está falando porquanto, é porque tem uma sequência. Muitos de nós usamos esse versículo aqui de maneira isolada, né? É isso mesmo, viver é Cristo, morrer para nós é lucro. Mas tem um contexto aqui. Esse morrer para nós é lucro se for para Cristo, se for em Cristo, se for nele. Porque morrer por morrer não faz sentido. A Bíblia mesmo fala que Deus não tem prazer na morte dos seus. Por quê? Que alegria que Deus tem com isso? Nenhuma. Então o morrer aqui está ligado a esse viver em Cristo, a esse estar em Cristo, a esse caminhar com Cristo. E isso é importante para nós. Obrigado, irmão Elcio. Viver para nós é Cristo. E se quisermos viver Cristo, querido irmão, devemos torná-lo como nossa pessoa, um ser com Ele. Presta bem atenção. Muita gente acha que viver Cristo é viver uma vida cumprindo as regras religiosas. Não. Isso aí os judeus faziam muito bem. E quando Jesus chegou, os judeus e Jesus não deu certo. Tanto que ele veio para os seus não o receberam. Muita gente acha que é só você desenvolver um processo de santificação. Agora eu não vou pecar mais. Gente, isso é muito bom. Mas ainda assim, não é viver Cristo. Viver Cristo, meu querido irmão, é torná-lo pessoa. Você consegue compreender isso? Como isso é profundo? É fazer com que as pessoas olhem para nós e não vejam nós, vejam Ele. É fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam a vida de Cristo em nós, não a nossa própria vida. Por isso que Paulo é muito enfático em Gálatas. Porquanto fui crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então, se eu quero viver um 2021, se aprofundando, caminhando, crescendo no Senhor, buscando mais e aprendendo mais, a primeira atitude que eu tenho que ter é assumir esse compromisso de não viver mais eu, mas viver Cristo. É triste que alguns cristãos não creiam que Cristo de fato vive neles. Por isso que Augusto Nicodemos cunhou essa frase e se tornou uma realidade na vida de muitos crentes. É o cristão ateu. Domingo na igreja, ele está ali, biblinha debaixo do braço, roupinha bonitinha de ver Deus, está vivendo uma vidinha, ó, canta os louvores, bate palma, aquela coisa toda. Mas segunda-feira é como se Deus não existisse. Terça-feira é como se Deus não existisse. Quarta, também não. Aí no outro domingo, eu tenho que ir na igreja. Aí a pessoa lembra que existe um Deus, lembra que existe algo a ser feito no reino, lembra que existe algo que ultrapassa a vivência dele. Desculpa, isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. Isso é só ter o nome de cristão. Então viver Cristo, irmãos, é a nossa vida. Paulo podia não somente dizer que Cristo vivia nele, como também para ele o viver era Cristo. Por um lado, Cristo vivia em Paulo, por outro, Paulo vivia em Cristo. Interiormente, Cristo era a vida de Paulo, exteriormente, era o seu viver. Paulo e Cristo, assim, tinham uma só vida, um só viver. A vida de Cristo era a vida de Paulo, e o viver de Paulo era o viver de Cristo. Entendeu? Misturou. Já não tem como mais ser duas pessoas. Já não tem como mais a gente olhar para Paulo e ver Paulo. Quando você olha as atitudes de Paulo, você vê a atitude de Deus, em Cristo Jesus. Por que a gente vê isso, irmãos? Porque Paulo assumiu esse compromisso de não ser mais eu, mas Cristo. Muitas pessoas não vão conseguir dar um passo à frente, não vão conseguir olhar para o alvo, não vão conseguir ir em frente, porque a sua vida cristã é puro cumprimento de regras. É só estar na hora que tem que estar, é só cumprir o que tem que fazer, é só fazer aquilo que o cargo manda fazer, aquilo que o estatuto diz, ótimo, estou fazendo o que agrada a Deus. Não! Começa com uma vida onde viver é Cristo. Viver é Cristo. Por isso
que um dos livros de maior sucesso no meio evangélico é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Porque essa é a atitude que eu, Alessandro, tenho que ter toda hora. O que Cristo faria? Irmãos, não é uma questão só de imitação. Não é uma questão só, Jesus falava assim, vou falar assim. Jesus fazia assim, vou fazer assim. Não é só isso. É assumir Ele em mim, a ponto de não ser mais eu. Agora, isso é um pouco complicado mesmo, porque nem marido e mulher que moram juntos o tempo todo conseguem um entender o outro. Imagina a gente assumir um compromisso de ser Cristo em tudo que faz. Se nós não vemos Cristo, se nós não tocamos, se nós não conversamos com Ele ali, como um marido e uma mulher conversam. Isso é complexo mesmo, irmãos. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar essa vida e falar, Senhor, Tu és a vida, e eu sei que o Senhor habita em mim, manifesta o Teu poder na minha vida. Irmãos, quando você começa a se render e não dar lugar mais ao seu eu, coisas maravilhosas acontecem. E você começa a experimentar, a partir da sua intuição, a partir de questões que você vai observando e vai falando, peraí, Deus não está nisso não, o Senhor não está nisso não, o que está acontecendo? Aí você dá uns 2 passinhos para trás, espera, e aí você vê Deus agindo de uma maneira plena. Queridos, como isso é importante para a sua vida. Viver Cristo não é meramente ter uma vida santa ou viver em santidade, é viver uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Admitamos, irmãos, que a expressão viver Cristo, ela é uma coisa nova para nós, porque isso é profundo, e nós estamos vivendo tempos tão difíceis para a igreja, que nós não estamos suportando a pressão que o mundo está fazendo sobre nós. Por quê? Porque nós deixamos de viver Cristo, e estamos vivendo a moda do momento, estamos vivendo o perfil do momento, mas Cristo não, porque viver Cristo é pagar preço, e nós não queremos pagar preço, nós queremos curtir, a gente gosta de entretenimento, a gente gosta de ficar na boa. Esse negócio de pagar preço, estou fora. Viver Cristo é pagar o preço de não ser mais você. Podemos ser santos, espirituais, vitoriosos, fazer muitas coisas boas na igreja, e não viver Cristo. Eu quero que você pense, eu estou jogando aqui hoje uma semente para 2021, ouve essa mensagem depois de novo, e pensa no que eu estou dizendo. Tem muita gente santa, muita gente espiritual, tem muita gente aí vencendo na vida. Você olha, o carrão, olha o casão, olha o vidão, mas não está vivendo Cristo, e isso não é bom. A palavra tribulação no grego é como se nós traduzíssemos por pressão. Então, quando a igreja passa por tribulação, ela está sendo pressionada. E quando nós somos pressionados no trabalho, nos relacionamentos, seja onde for, nós somos levados a uma tomada de decisão. Então, cada vez mais que eu e você somos pressionados, um exemplo, um vendedor, o gerente liga e fala, o que aconteceu esse mês que você vendeu menos? O que está acontecendo aí? Eu vou passar uma semana com você visitando os clientes. Pressão. Você liga para o vendedor, ele nem te atende. Por quê? O gerente está do lado. Pressão. Ele tem que vender mais. Pressão. O gerente vai embora. Não está aguentando mais. Pressão. O mundo está pressionando a igreja. Mas o mundo não está pressionando a igreja para sermos parecidos com o mundo. O mundo está pressionando a igreja a ponto de desistirmos de parecer com Jesus. Ao ponto de desistirmos de viver Jesus. E aí, assim o mundo vai nos atribular. O mundo vai nos pressionar ao ponto de não querermos mais viver para Deus, viver em Cristo, porque não estamos suportando a pressão. Mas olha o que Paulo diz. Paulo diz que no corpo dele, ele é engrandecido. Cristo é engrandecido.
O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está cumprindo aquilo que ele falou em Atos 20 e 24. Em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra. Com o quê? Com o chamado que me foi dado. A igreja tem um chamamento. E isso é que é precioso para a igreja. É isso que é importante para a igreja. Que chamamento é esse? Ser Cristo, aonde ela estiver. Viver Cristo com quem ela estiver. Caminhar com Cristo. Viver Cristo. Amar Cristo. Por isso, querido, esquece 2020. Você tem essa meta para 2021. Esquece sua vida. Vamos viver Jesus. Você não tem ideia como as coisas do Senhor serão para nós um alívio, porque o fardo dele é leve. O fardo dele não tem pressão. O fardo dele é mais tranquilo. Tem responsabilidades, mas é amoroso, queridos. Por isso, cabe a mim, cabe a você entender, não é uma imitação. O papagaio imita a nossa voz. O papagaio repete o que a gente fala. O macaco imita o ser humano. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de estar perto de um macaco e ver os movimentos que ele faz, a forma que ele olha, a forma que ele pega as coisas. É impressionante. Parece que você está olhando para um ser humano. Mas ele não é um ser humano. Nós não temos só que imitar Jesus. Não temos que ser caricatura. Ele é a nossa vida. Ele vive em nós. E nós vivemos nele, por ele e para ele. Essa é a meta. Esse é o objetivo. Por isso, querido, a fim de viver Cristo, devemos torná-lo como nossa pessoa e como nossa vida. Apesar de ter progredido nessa questão, eu vou ser sincero para os irmãos. Tem muita coisa ainda para a gente caminhar. Tem muita coisa para ser feita. Eu olho para mim às vezes, vejo algumas atitudes, algumas formas de agir, alguns pensamentos, e falo, não, isso não é Cristo em mim. E eu paro para olhar e avaliar minha própria vida, e com isso crescer. Paulo foi muito enfático. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mais para frente no texto, Paulo fala que o desejo dele era partir para estar com Cristo. Mas na carne, ele precisava ficar ainda na carne, porque ele tinha muito o que fazer ainda com a igreja. Ele tinha muito ainda o que fazer com os santos, com os irmãos em Cristo. Paulo não mandou só essa carta na prisão. Ele mandou também a carta de Gálatas, ele mandou também a carta de Éfeso, mandou a carta de Filemon, ele mandou outras cartas também preso. Então, com isso, Paulo começou então a apresentar que a vontade dele, pessoal, era partir. Mas ele ainda tinha algo a ser feito. E por estar em Cristo, ele iria viver até o fim dos últimos dias. E o grande desejo dele era que a igreja em Filipos fosse uma igreja que vivia Cristo por onde quer que ela passasse. Irmãos, não se engane, 2021, o desejo de Deus não mudou. O desejo de Deus é que você que está ao alcance da minha voz em casa aí, e você que está aqui dentro no auditório, o desejo de Deus é que você viva Cristo. O nosso viver é Cristo. Isso sim vai agradar o coração de Deus de maneira fundamental, porque isso vai fazer com que o nosso coração cresça cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Por isso, prossigamos para o alvo, prossigamos, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós temos um futuro pela frente, nós temos ainda muito a ser feito, há muitas vidas ainda a serem salvas, há multidões de pessoas ainda clamando por Deus. Nosso papel é seguir em frente. Segundo ponto importante, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, busco ter a mente de Cristo. Filipenses 2, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento, pode traduzir sentimento aí por mente, que houve também em Cristo Jesus. Como eu disse agora há pouco, num casamento, é muito difícil a mulher pensar como o marido pensar como a mulher. Os dois não conseguem pensar do mesmo jeito, e vivem juntos o tempo todo, acordam juntos, dormem juntos, passam uma vida junto. Ainda assim há uma dificuldade de conseguir pensar igual, de parar para pensar o mesmo pensamento. Só que Paulo aqui no capítulo 2, ele já começa falando sobre isso de uma maneira muito interessante. Versículo 2 diz assim: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que coisa linda, olha que coisa impressionante. Queridos, 2021 é o ano que Deus quer que a gente, como igreja do Senhor, pense junto. Tenha a mesma mente. Mas que mente? A mente de Cristo. Porque se for seguir a mente do Alessandro, vai fazer um monte de coisa errada. Mas se for seguir a mente de Cristo, o propósito que Ele tem, as ideias que Ele tem, e irmãos, deixa eu falar uma coisa baixinho, só para nós aqui, eu acho que tem muita gente que esqueceu. Ele continua sendo o cabeça. Jesus não deixou de ser o cabeça da igreja. Jesus continua sendo o ser pensante da igreja. O Espírito Santo é o ser de ação da igreja. Jesus é a cabeça. Queridos, por que isso é importante? Porque quando a gente tem o mesmo modo de pensar, como a gente tem o mesmo parecer, o que acontece no versículo 3 aqui, passa a ser uma realidade no meio da igreja. E olha que coisa linda. Nada façais por partidarismo. Olha que coisa linda. Imagina uma igreja onde não há partidos. O que significa a palavra partido? Partiu. Não está mais junto, separou. Não caminha mais no mesmo ritmo. É o grupo X versus o grupo Y. Sabe, é aquela coisa de PT e Bolsonaro. É isso. Mas quando a gente pensa do mesmo jeito, o amor é unido, há um carinho enorme um pelo outro, e há o mesmo pensamento, nada é feito por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória, gente? Orgulho. E Provérbios é muito claro. Isso ainda é verdade. O orgulho precede a queda. Mas quando a gente pensa junto, quando a gente ama junto, quando a gente caminha junto, não é assim que a gente pensa. Aí vem Paulo dizendo, mas por humildade. Olha que coisa linda. Olha como é bom ser igreja nesse aspecto. Humilde. Ele completa, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Oh, queridos, vocês não têm ideia como isso aqui é saudável para a vida da igreja. Quando todos conseguem considerar os outros maiores. Não, pastor, mas nós estamos vivendo uma era que nós temos que ser o cara, nós temos que ser a igreja, nós temos que ser nós temos que ser o. Quem tem a mente de Cristo, quem pensa como Cristo pensava, é humilde. Ele tinha tudo para ser o cara, com tudo maiúsculo, o e o cara. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí entra o texto que nós lemos no início do culto. Por isso mesmo ele foi exaltado acima de todos. E um dia, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Porque ele foi humilde. Ele se humilhou. Essa é a mente de Cristo. É assim que Cristo pensava. Podemos testar se de fato pensamos a mesma coisa, verificando se temos o mesmo amor, se somos unidos de alma, se estamos livres de contenda e vanglória, se consideramos os outros superiores a nós mesmos, se temos consideração pelas virtudes e qualidades dos outros. Essas questões sempre testarão até que ponto temos sido realmente ocupados por Cristo, tomados por Ele, saturados dEle. Se Ele de fato possuir-nos interiormente, nosso amor por todos os santos estará no mesmo nível. Além do mais, seremos unidos de alma, e nossa mente será ocupada com o conhecimento de Cristo, experimentando, buscando e ganhando Cristo. Como resultado, nada faremos por contenda ou vanglória. Em vez disso, consideraremos os outros superiores a nós mesmos e teremos consideração por suas virtudes e por suas qualidades. Deus testa a igreja o tempo todo para ver se nós temos a mente de Cristo Jesus.
Quem tem a mente de Cristo Jesus é humilde. E vai, irmãos, para a cruz numa boa, porque sabe que está indo para o melhor caminho. E aqui, no capítulo 2, nós encontramos o grande modelo para nós, que é Jesus. Esse é o modelo de vida, irmão. Se você não sabe de cor ainda, Filipenses 2, de 5 a 11, trata de memorizar esse texto, trata de engolir esse texto e praticar esse texto na sua vida. Esse texto pode mudar a sua história, querido irmão. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um bate-papo, muitas pessoas assistiram pelo YouTube, depois várias pessoas mandaram mensagem para a gente, comentando e agradecendo e tal, pelo bate-papo que teve hoje, onde nós falamos sobre escatologia e a nova ordem mundial, e muitos assuntos vieram à tona, né? E um assunto que veio à tona foi a vacina, né? Que está aí todo mundo, e aí, vacina, não vacina, pode vacinar, não pode vacinar e tal. Primeira coisa, queridos irmãos, nós pastores não temos autoridade nenhuma de virar para alguém e falar assim, não vacina, vacina. Nós não temos essa autoridade. Isso é uma decisão de fórum íntimo e pessoal, você que vai decidir. Se você quer tomar injeção ou não, eu morro de medo de injeção. Então, se você vai tomar uma gotinha na boca ou não, eu não sei. É uma coisa que você é que vai decidir no seu coração. Nós simplesmente orientamos a você a ficar atento. Por que eu estou falando isso aqui? Quem tem a mente de Cristo é guiado por Cristo. É guiado por aquilo que Ele orienta. É guiado por aquilo que Ele diz. Nós, primeira igreja batista, né, pastor Hélio, nós não temos autoridade de virar aqui para a igreja e falar assim, irmãos, ninguém vai tomar vacina nesse lugar aqui. Não temos autoridade, isso é você que vai decidir. Agora, se você tem a mente de Cristo, não tenha dúvida, não é só vacina não, é o novo presidente em 2022, é se você deve ou não comprar ou vender o carro, tudo você vai ter a mente de Cristo e vai saber tomar as melhores decisões na sua vida, porque Cristo é o seu Senhor e a sua vida é dele, e a vida dele está em você, e nisso você cresce, você se desenvolve, e você vai além do que você possa imaginar, querido. Por isso, primeira coisa, viva Cristo. Segundo, tenha a mente de Cristo, e esquecendo das coisas que para trás ficam, está aqui. Tenha Cristo como alvo principal. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tenha Cristo como alvo principal. Eu sei que você quer ganhar mais dinheiro em 2021, porque 2020 a loja teve que ficar fechada. Eu sei que você quer melhorar de vida, que você quer terminar a faculdade. Eu sei que você quer comprar a casa, comprar o carro. Eu sei que você quer casar. Eu sei que você quer ter filhos. Há muitos sonhos e projetos aí, soltamos aí um monte de balão, né? Tudo com sonho, né? Eu quero dar mais um sonho para você. Tenha Cristo como alvo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 ao versículo 16, diz assim, não que eu o tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, presta bem atenção. Jesus é o alvo. Paulo deixou bem claro, não cheguei à perfeição, não alcancei o objetivo que eu pensava, isso aqui em Filipenses, alguns autores falam que lá em Timóteo, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, era como se ele estivesse dizendo, alcancei o máximo que um homem pode alcançar. Isso alguns teólogos dizem que ali ele demonstra que ele chegou à perfeição como ser humano. Mas aí é teoria teológica, tá, gente? Mas aqui, Paulo está dizendo que não alcançou ainda. Paulo está dizendo que ele está lutando para isso, mas que existia um alvo. E esse alvo ia levá-lo ao prêmio da soberana vocação. Que alvo é esse? Versículo 8 do capítulo 3. Olha aí comigo. Sim,
Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo queria ganhar, gente? Cristo. Qual era o alvo de Paulo? Cristo. O que Paulo queria viver? Cristo. O que Paulo queria pensar? Cristo. O que Paulo queria sentir? Cristo. Assistindo ontem uma mensagem de Paul Washer fala uma coisa muito interessante. Um homem chegou para ele e falou assim: pastor, o que eu faço? Porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Aí Paul Washer falou assim: não é que não tem outro caminho, é que não tem mais nada a não ser Jesus. Queridos, nós não temos mais nada a não ser Cristo. Já parou para pensar nisso? No final de tudo, vai ser você e Cristo. No final das prestações de conta, vai ser você e Cristo. Hoje, advogado, dá tempo ainda de conversar algumas coisas, de resolver algumas questões, né, porque ele está advogando. Mas daqui a pouquinho ele vai se tornar juiz. E juiz vai dar veredito. E nós precisamos estar alinhados com Cristo. Por isso, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa mente, Ele é tudo que somos, Ele é tudo que temos, Ele é tudo que precisamos, porque sem Ele não tem como alcançar nada que agrada o coração de Deus. Sem Jesus não há rota para seguir, porque Ele é o caminho, não há verdade a ser pregada, porque Ele é a verdade, não há vida a ser vivida, porque Ele é a vida. Querido, presta bem atenção numa coisa. A palavra de Deus, ela nos orienta sempre a olhar para frente. Quando o povo de Israel estava perdido lá no Egito, e Moisés levou esse povo para o deserto, e aí deu de frente com um mar, que esse povo foi tribulado, quer dizer, passou por pressão, de um lado um exército querendo matar, querendo pegar, e do outro um mar que não tinha como atravessar. Só restou uma coisa: o Senhor. Tem momentos na nossa vida que só nos resta o Senhor. Mas pode ser sincero com você? Em todo tempo, só temos o Senhor. E se você venceu, se você passou, se você conseguiu, saiba, foi o Senhor. Por isso que há uma frase que está sendo muito usada no meio evangélico, né? Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. E nós achando que era alguma coisa, que era sorte, que era porque eu sou capaz, era porque eu tenho diploma, não. Sempre foi o Senhor. Poucos cristãos falam da sua conversão como Paulo falava. Você já ouviu alguém dizer, na época em que se converteu, que Cristo ganhou para que ele ganhasse a Cristo? É isso que Paulo está dizendo. Eu fui ganho por Jesus para agora ganhá-lo. Para agora, ter mais dele, ter a mente dele, ter a vida dele, ter ele comigo. Ele é meu tudo, ele é meu alvo, sem ele eu não sou nada. Precisamos perceber isso, irmãos. Cristo nos ganhou, a fim de que voltássemos para Ele e o ganhássemos. E tivéssemos mais dele em nós. Precisamos usar essa expressão de Paulo. Eu quero ganhar Cristo. Eu quero mais de Cristo. Eu preciso de Cristo. Sem Cristo eu não sou nada. Cristo nos ganhou, queridos irmãos, não apenas por causa do perdão, da redenção, da salvação, ou do céu. Ele nos ganhou com um propósito definido de ganharmos Ele, porque é nele que nós já vamos experimentar a vida eterna. Quer ver? João 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como único Deus, e ao Seu Filho, a quem Tu enviastes. Conhecer é intimidade. É o mesmo verbo usado lá no início de Mateus, quando diz assim, e José ficou chateado porque ele não conheceu Maria. Quer dizer, ele não teve relações íntimas com Maria. E aí ele ficou chateado. É o mesmo verbo, conhecer. Apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Quer dizer, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês curam,
vocês profetizam, vocês fazem um monte de coisa, mas eu não tenho intimidade com vocês. Aparte-se de mim. A gente precisa entender, queridos irmãos, que nós somos ganhos para ganhar. Nós somos ganhos para nos unir, misturar, virar um só com Jesus Cristo. Na época da sua conversão, Cristo conquistou, apoderou-se de você, agarrou você. Agora é impossível você escapar do alcance do Senhor. Ele sustenta o universo com suas mãos. Como você vai se escapar dele? Ele é paciente, ele é bondoso, ele é amoroso, ele não se ofende facilmente, ele não se ira facilmente. Algumas vezes os cristãos dão a falsa impressão de que o Senhor Jesus fica irado assim que eles fazem algo de errado. Entretanto, o Senhor pode suportá-lo por longo tempo sem ficar irado com você. Ele não se preocupa com as suas tentativas de escapar. Ele sabe que uma vez que você foi ganho por Ele, é impossível escapar. Agora é hora de você ganhar Jesus. É hora de você correr em direção a Ele, se abraçar com Ele e falar assim: 2021 é o ano de ir além, é o ano que eu quero mais de Ti, eu quero experimentar mais do Senhor, quero ter sua mente na minha, eu quero ter sua vida na minha vida, e eu quero alcançar o Senhor o tempo todo. Na hora que eu precisar, eu quero ter o Senhor comigo, e ter certeza disso, convicção disso, e guardar isso no seu coração, querido. Queridos, eu fico muito triste, porque as pessoas são ganhas por Jesus, e acham que isso é o suficiente, e aí encosta no banco da igreja, e ali fica. Não estou falando de assumir cargo, não, eu estou falando de vida com Deus, eu estou falando de percepção espiritual, eu estou falando de intimidade. Vocês perceberam que 2020, vocês ficaram um pouco mais agora, tendo que se virar sozinhos? Perceberam nisso? Aí quem ganhou com isso? YouTube. Todo mundo correu para lá. Vamos ver o culto da igreja, mas na segunda-feira eu quero ver o pastor X, quero ver o pastor Y, quero ver o musical Y, né, Nadine? Quero ver não sei quem tocar, quero ver. E começamos ali uma jornada individual. Muitos teólogos de YouTube se formaram, né? Viraram teólogos de YouTube, começaram a aprender coisas no YouTube, e agora acham que sabem tudo de teologia, porque viram coisas no YouTube, mas dá para aprender muita coisa também pelo YouTube, né? Eu não estou falando disso, eu estou falando de você e o Senhor, eu estou falando de você e Deus, eu estou falando da sua intimidade pessoal com Deus. Ele é o alvo, Ele é a vida, Ele é tudo o que precisamos. Em Filipenses 3, Paulo utiliza 3 palavras gregas que são traduzidas por ganhar, obter e conquistar. Olha que interessante isso, irmãos. O significado dessas 3 palavras são muito próximos, pois obter é ganhar, e ganhar é conquistar. A mais forte delas é conquistar. Cristo nos conquistou a fim de que o conquistemos. Ele nos ganhou para que o ganhemos. Por conseguinte, a vida cristã é o ganhar, a vida cristã é uma vida de ganhar a Cristo. Quanto você tem ganho de Cristo? Quanto? Diariamente, constantemente, você tem ganho de Cristo para você, tem experimentado de Cristo para você. Esse é o alvo para 2021, essa é a meta para 2021, irmos mais além. Mas não é irmos mais além só pensando em números, não, é irmos mais além pensando em qualidade de relacionamento com o Senhor, de irmos mais além com o Senhor. Espera só um pouquinho aqui, porque o sermão é grande, eu estou reduzindo ele aqui. E por último, queridos, agora no capítulo 4 de Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou encontrar em Cristo a suficiência e a força que eu preciso para ir em frente. Versículo 10 em diante de Filipenses 4 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, perceba bem isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Jesus é tudo que temos. Ele é suficiente. Guarda isso. Jesus é suficiente. Mais uma vez, Filipenses tem outro versículo que usam de maneira isolada. Tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado, irmãos. Falo isso no amor do Senhor. Cuidado com esses versículos isolados. Isso é um problema sério para você entender o teor do texto. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está com um coração grato à igreja de Filipos, que era uma igreja pobre. Não era uma igreja rica como a de Corinto, como Laodiceia. Era uma igreja pobre, um povo mais simples. Mas esse povo, na abundância da pobreza, complexo isso, na abundância da pobreza, quer dizer, mesmo não tendo riqueza, eles foram abundantes em ajudar o apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Lembra que Paulo não dependia de igreja para trabalhar? Paulo fazia tenda? Só que agora Paulo está preso. Como é que ele ia fazer agora? Paulo dependia de oferta, da ajuda dos irmãos. E essa igreja, de maneira carinhosa, enviava apoio a eles. Enviava apoio a Paulo, aos que estavam na casa de Paulo, a todos que ali estavam. Era um povo simples, mas um povo amoroso. Quem gerou isso nesse coração, gente? Deus. E aí Paulo vai e solta essas duas grandes pérolas. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. Quem era Paulo mesmo antes da conversão, gente? Era um grandioso fariseu, conhecido por todos, homem que tinha posses, homem que tinha dinheiro, tinha posição, tinha status social. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Paulo era um homem vivido, maduro, assim de abundância, como também de escassez, de falta. Por isso que ele fala essa frase. Eu posso tudo. Quer dizer, eu posso ser humilhado, eu posso ter escassez, como eu posso ser honrado, eu posso ser exaltado aqui, né, pelas pessoas e tal, eu posso ter comida beça na mesa, eu posso tudo. Mas naquele que me fortalece. A força de Paulo e a suficiência estava em Cristo. Quer enfrentar 2021, meu querido? Quer encarar esse ano para frente aí, que está cheio de pontos de interrogação ainda, em várias áreas ainda? Tenha Cristo como sua força e sua suficiência. Ele é o suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Só o Senhor basta. Eu sentaria com você pessoalmente e conversaria com você muitas coisas, muitas experiências que eu tenho de não ter nada. E de uma hora para outra, alguém chegar e falar assim: pastor, Deus está mandando te dar isso aqui. Sou melhor que ninguém aqui dentro, não. Mas Deus mostra que quando a gente aquieta, a gente vê quem Deus é. E aí então, deixa eu dar um segredinho para vocês, para 2021. Quando ensinamos as pessoas a fazer coisas, mesmo as insignificantes, ensinando-lhes principalmente o segredo, isso é válido. Então, quando a gente vai ensinar, estou vendo ali o Felipe é professor de Libras. Aí vira e mexe, Felipe deve falar na sala, pessoal, deixa eu dar o pulo do gato para vocês aqui, sobre como fazer esse gesto aqui. Né? Não tem esse negócio? Aí todo mundo já, aí aquela conversinha do fundo da sala de aula já muda. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Né? Aí o Dilemar também é professor, né? Quando a gente muda o tom na voz na sala de aula, fala assim, deixa eu explicar isso aqui para você, e tem um macetezinho aqui legal. Todo mundo para e o ouvido fica atento. Então, deixa eu contar um segredinho muito importante isso aqui para você. De modo semelhante, podemos não saber o segredo da suficiência de Cristo encontrado em Filipenses 4. Podemos falar muito sobre o livro, né, de Filipenses aqui. Falar muito sobre ganhá-lo.
falar muita coisa que envolve a questão de experimentar Cristo. Mas sem a chave, a gente não abre a porta. Sem a chave, a gente não entra. Quer dizer, sem o segredo, a gente não entra. E aí o versículo 12 do capítulo 4, Paulo fala assim: aprendi o segredo. Está na versão NVI. Sei ser humilhado, sei ser assim, sei ser assado. Esse é o segredo da suficiência. Entender que podemos tudo em Cristo Jesus. Tudo o que, pastor? Passar por lutas pesadas, por pressões complexas, como ao mesmo tempo passar por momentos de abundância e de muita felicidade. Com Ele nós podemos encarar tudo, porque Ele é bom. No versículo 11, Paulo diz: não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias. Ele poderia dizer: aprendi a estar contente em qualquer situação em que eu esteja. No versículo 12 ele continua: tanto sem ser humilhado, exaltado. E essas palavras mostram o quê? Estamos lidando com um homem experiente. Cabe a você, querido irmão, olhar para essas palavras e tomar uma decisão. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa mente. Cristo é tudo que eu e você precisamos para a caminhada, porque é lá nele que nós vamos chegar. E eu não somente fui ganho por Cristo, mas agora eu quero ganhar a Cristo. Mas eu quero dizer que para essa jornada, para essa caminhada, para esse direcionamento, a suficiência, o que é necessário e a força que você precisa, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos cristãos não têm sido iniciados na vida da igreja dessa maneira. Começam a viver para Cristo, mas de um jeito que não tem nada a ver com o jeito de Cristo. E esse é o jeito de Cristo. O jeito de Cristo é: Ele é a vida. O jeito de Cristo é: Ele é a força. O jeito de Cristo é: Ele é a mente. Ele é tudo. Você não tem mais nada a não ser Cristo. Comece 2021 assim. Comece 2021 dessa maneira, olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé. Quer dizer, Ele que deu o start e Ele que vai finalizar esse processo. É nele que está o querer, é nele que está o efetuar. É em Cristo que nós vamos caminhar, é em Cristo que nós vamos viver. Fora dele, não há vida. Por isso, querido irmão, hoje é uma noite de decisão para 2021. Você que está em casa, hoje é uma noite para você também se decidir. Eu queria muito falar que tem uma terceira saída, mas não tem. Ou é Cristo, ou é nada. Ou você assume um compromisso de viver Cristo na sua história, ou você assume um compromisso de caminhar seriamente com o Senhor, e de ganhar a Cristo, e de depender dEle, ou é nada. É tudo ou nada. Cabe a você tomar essa decisão. Cabe a vocês que estão aqui tomarem essa decisão. O Senhor está de braços abertos a esperar aqueles que querem aprender mais, crescer mais, conhecer mais. Mas o Senhor também está mostrando a vocês que se vocês derem as costas para Ele, Ele vai continuar avisando vocês, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, sua graça se renova, sua compaixão se renova. Mas pode chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Por isso, quanto antes você ter a mente de Cristo, ter a vida de Cristo, o quanto antes você viver Cristo, melhor será, porque mais de Cristo você vai ter, e mais do Senhor você experimentará. Feche os teus olhos. Quero orar por sua vida nessa hora, agradecendo ao Senhor por esse momento. Querido Deus, Pai bendito, tua palavra foi lida, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu trouxe à igreja, Senhor Deus, e que a começar em mim, ó Pai, que 2021 seja um ano de viver o Senhor, que 2021 seja um ano de conquistar o teu coração, Pai, que seja um ano de termos a mente do teu Filho,
que seja um ano de sermos cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, trabalha isso em nós, leva-nos mais além, Senhor Deus, de nós mesmos. Pai, leva-nos a uma intimidade profunda com o Senhor, Pai, pois sem Ti, Senhor Deus, não somos nada, somos pó. Pai bendito, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Senhor Deus, com um coração quebrantado, pedindo perdão, Pai, pois precisamos mais de Ti. Destrói esse eu, esse homem ego, que é orgulhoso, que é vaidoso, que é partidário, que é umbigocêntrico, que só pensa em si mesmo, Pai. Destrói isso em nós e coloca Cristo, coloca o Teu Santo Espírito mais e mais em nós, ó Deus. Já somos templo do Senhor, encha-nos mais de Ti, e que 2021 possamos ir além de nós mesmos, além do que pedimos ou pensamos, além, ó Deus, nesse relacionamento de intimidade, de profundidade com o Senhor, que possamos ir mais além. Ó Paizinho, continua a nos ensinar Tua verdade, continua a nos esclarecer Teu querer, Pai, em nome de Jesus que oro, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pelo privilégio que o Senhor nos deu, de crescermos mais em Ti, agora e sempre, Pai. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, lembrando aos irmãos, na quarta-feira, nosso culto continua normal, online, por enquanto. No domingo, pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, nossa EBD de verão, vamos estar falando sobre direitos humanos, a Bíblia e os direitos humanos. Será um bate-papo agradável aqui. Teremos pessoas especialistas na área, falando sobre a questão de direitos humanos, gente que trabalha na área de presídio, na área de direitos humanos na nossa cidade, vão estar conversando sobre isso, e a igreja, né? E vamos colocar alguns assuntos polêmicos na mesa, para entendermos como cristãos, né? Como é que é, Nadine? A primeira frase, como é que é? Bandido bom é bandido morto. Aí, ó, bandido bom é bandido morto, e aí? Então, domingo que vem pela manhã, nós vamos ter aqui especialistas aqui falando como é que é esse negócio aí, tá? E no outro domingo será assim durante todo o mês, tá? Não será presencial, nós não estamos abrindo, queridos, porque é um tempo delicado para o nosso município, mas assim que tiver uma mudança de onda, nós queremos todos juntos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, tá bom? E à noite, mesma coisa, fica ligado nos grupos da igreja, através do Simpla, você vai poder se inscrever e participar conosco do culto, tá bom? Às 19 horas aqui, estaremos juntos. Há um limite, mas, graças a Deus, cremos que em breve, vamos passar por esse limite aí, voltaremos a ter cultos mais normais, com relação a pessoas no ambiente, para a honra e glória do Senhor, tá bom? 2 motivos de oração que eu quero pedir aos irmãos, que durante a semana não se esqueçam. Hoje eu tive o prazer de conversar um pouquinho com o irmão Lorival, que já está em Belo Horizonte. Terça-feira é a sua cirurgia, oremos por ele. E terça-feira também a irmã Edemildes começa o tratamento dela, tá? Oremos pela irmã Edemildes, pelos médicos, para que o Senhor faça como